Na década de 1920, surgiu no sul dos Estados Unidos um ritmo totalmente novo, que iria influenciar gerações. Eu estou falando do blues. Robert Johnson foi um grande nome desse estilo musical. Ele está na lista dos 100 melhores guitarristas de todos os tempos pela revista Rolling Stones. E é considerado o rei do blues. Mas uma curiosidade sobre a vida dele é que todo esse talento e reconhecimento teriam vindo de um pacto com o diabo. Eu sou Uriel Martínez e te convido agora a conhecer a história de Robert Johnson, o guitarrista do inferno. E se for verdade? Robert Johnson nasceu em Hazelhurst, no Mississippi. Não se sabe ao certo a sua real data de nascimento, mas acredita-se que seja entre 1909 e 1912, mas a data mais aceita é 1911. Ele era filho de um casamento ilegítimo entre sua mãe, Julia Dodds, e o seu pai, Noah Johnson. Aos 4 anos de idade, após ser abandonado por seu pai, Robert e sua mãe foram morar em Memphis com Charlie Dodds, homem com quem sua mãe se casou oficialmente. Esse matrimônio durou até 1918. Com provavelmente 7 anos de idade, Robert Johnson foi viver em Robsonville com um novo padrasto, Willie Dusty, e a sua mãe. Robert usava o sobrenome Dodds, porém, em 1920, ao tomar conhecimento da real identidade do seu pai, assumiu o nome Johnson. Como uma criança negra, recebeu pouca instrução, trabalhou desde muito cedo e aprendeu a cantar e tocar gaita com seus companheiros de trabalho nas lavouras de algodão. Robert trabalhou no campo até a sua maioridade, se casou pela primeira vez e perdeu a sua esposa no parto do seu filho primogênito, que nasceu morto. A partir disso, resolveu fugir para se dedicar à música. Ele aprendeu a tocar violão com Son House e logo passou a viajar e tocar junto com músicos como Charlie Pitton e Willie Brown. Segundo o próprio Son House, que nesse momento já era um influente cantor e guitarrista de blues, Robert tinha uma boa fama como tocador de gaita, mas era péssimo no violão. Então, por volta de 1930, Robert Johnson teria desaparecido por quase um ano, vagando pelo delta do Mississippi. Quando retornou, era dono de um inacreditável talento, tocava muito bem e seus colegas acreditavam que era impossível que tivesse aprendido em tão pouco tempo. Nesse momento, surgiu a lenda de que Robert teria vendido sua alma ao diabo para que, em troca, ganhasse uma habilidade única e extraordinária na música. De acordo com a crença, em uma noite de lua nova, Robert Johnson estava à espera em uma encruzilhada com o seu violão. Os dados não são precisos, mas provavelmente em Clarksondale, no cruzamento das rodovias 61 e 49 em Mississippi, Estados Unidos. Então, à meia-noite, o diabo, na figura de um homem, teria pegado o seu violão, afinado, tocado algumas notas e devolvido a ele. Naquele momento, Robert Johnson teria recebido um talento musical inimaginável que cativava todas as pessoas que ouviam por sua grande genialidade. Um hábito que fazia a lenda se manter é que Robert tocava sempre de costas para o seu público em seus shows, fazendo a plateia acreditar que ele estava escondendo algo, como, por exemplo, o olhar maligno que o ajudava em suas apresentações. Em 1935, Robert viajava entre Tennessee e Arkansas e, em novembro de 1936, fez sua primeira gravação, que circulou pelo sul dos Estados Unidos e teve imagina-se que pouco alcance no norte do país. Ele gravou 16 faixas para a American Records Company,
Tudo aconteceu em um quarto de hotel em Santo Antônio, no Texas, durante 3 dias. Entre as músicas gravadas, alguns clássicos como I Believe I Dust My Brown, Sweet Home Chicago, Terraplane Blues, Crossroad Blues, Come On in My Kitchen e Walking Blues. Em junho de 1937, ele gravou outro material para a Brunswick Records Corporation, em um depósito em Dallas, e outros clássicos foram gravados como Traveling Riverside Blues, Love in Vain, Hellhound on My Trail e My and the Devil Blues. Robert Johnson gravou ao todo 29 músicas e teve nesse tempo apenas um reconhecimento local. Das 29 músicas gravadas por Robert Johnson, 2 delas falavam abertamente sobre o diabo. Em Crossroad Blues, ele canta supostamente como o pacto foi feito. Ele diz nas primeiras estrofes: Eu caí de joelhos na encruzilhada. Em outro verso ele canta: Conte ao meu amigo Willie Brown que consegui o blues da encruzilhada esta manhã. Em outras 2 de suas músicas, ele cita efetivamente o nome do diabo, como em My and the Devil Blues, onde ele diz: Quando você bateu em minha porta, eu disse, Olá, Satã. E também ele cita: Eu e o demônio estávamos andando lado a lado e vou espancar minha mulher até que eu fique satisfeito. Nesse verso, ele retrata o ato de agredir sua esposa como uma obra do maligno. Em Hellhound on My Trail, ele menciona que há um cão do inferno no seu caminho. Embora que ele utilize de uma expressão explícita sobre o diabo, estudiosos sobre a vida de Robert acreditam que o demônio era uma retratação da desilusão amorosa, da violência e da tristeza que acompanhavam a sua vida. A maior parte das suas composições fala de amarguras do cotidiano, rejeição e desconforto espiritual. Algumas citam amores violentos, perseguições e desespero. Em outras canções, ele falava metaforicamente sobre sexo. Acredita-se que, 1 ano depois, após gravar suas últimas músicas, ele teria morrido em Greenwood, em Mississippi. A data de sua morte também é incerta. Provavelmente ele morreu aos 27 anos, em 16 de agosto de 1938. Ele é considerado o primeiro membro do Clube dos 27, a célebre lista de artistas extremamente talentosos que morreram com essa idade, sendo vítimas de álcool, drogas, mortes trágicas ou suicídio. O guitarrista Jimi Hendrix, que morreu engasgado no seu próprio vômito. Janis Joplin, morta no chão com o nariz quebrado. Jim Morrison, falecido na banheira. Brian Jones, afogado boiando na piscina. O suicídio de Kurt Cobain. São só alguns nomes que podemos nos lembrar de grandes músicos que morreram todos aos 27 anos de idade, às vezes com mortes inexplicáveis. A causa do óbito de Robert Johnson é imprecisa. Há relatos de que ele teria morrido ao beber um uísque envenenado com estricnina, depois de ter flertado com a esposa do dono de um jockey joint local. Johnson carregava a fama de ser muito mulherengo e beberrão. Ele teria morrido 3 dias depois, com intensa agonia, de 4 e uivando de dores, sem nenhum tipo de socorro. Outras teorias dizem que ele teria morrido por sífilis ou vítima de arma de fogo. Em sua certidão de óbito está escrito apenas sem médico, como causa da morte. Segundo as versões místicas, cães do inferno teriam aparecido para buscar sua alma, como pagamento do acordo feito em uma encruzilhada. Antes de morrer, ele teria tido várias crises e alucinações. 3 túmulos possuem a inscrição do seu nome. A Igreja Batista Missionária Mount Zion, perto da cidade de Morgan.
a Igreja Batista Missionária Little Zion, nos arredores de Greenwood, e a Capela Payne, perto de Quito. Porém, a localização do seu túmulo real continua totalmente desconhecida. Considera-se que, devido à pobreza, Johnson tenha sido enterrado numa cova de indigente ou em uma cova de oleiro. Após a sua morte, seu nome ficou esquecido até 1961, quando a gravadora Columbia lançou King of Delta's Blues Singers, um disco com 16 músicas de sua autoria. A partir disso, seu nome passou a ser aclamado como uma lenda do blues. Em 1990, a Columbia Records lançou uma série com gravações completas de Robert Johnson. O box, com 2 CDs, era acompanhada por um livro de histórias sobre o blues, letras e fotos raras. A gravadora esperava vender cerca de 20 mil cópias. Surpreendentemente, vendeu aproximadamente 500.000 de cópias e chegou a receber um disco de ouro. Robert Johnson morreu cedo, mas deixou suas obras como um impulso para o blues e para o rock. Suas músicas inspiram diversos músicos como Bob Dylan, Muddy Waters, Eric Clapton e Jeff Beck, além de bandas como Led Zeppelin e Rolling Stones. O fato é que o blues estava associado ao diabo desde o seu surgimento, principalmente por ter vindo dos descendentes de escravos do sul dos Estados Unidos. Era música negra, feita para os negros. Por essa razão, o ritmo era associado à figura do demônio, como um reflexo do preconceito racial. O blues nunca tentou uma ruptura com esse conceito, e no caso de Johnson, o abraçou. A lenda que envolve o nome de Robert Johnson é contada há mais de 70 anos e é sempre cercada de interesse por amantes da música. Existe muita mística e beleza no blues de Robert Johnson. Os poucos dados concretos sobre sua vida são cercados de mistério. Atualmente, se conhece apenas 2 fotografias dele e 29 músicas. Segundo o cineasta Martin Scorsese, o problema com Robert Johnson é que ele existe apenas em seus discos. Ele é uma lenda pura. E você acredita que o talento desse músico tenha vindo de um pacto sobrenatural? Deixe sua resposta nos comentários. Curta esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Com certeza, nos veremos no próximo. E se for verdade?